Regimento interno para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Paramos no artigo 75, capítulo 3, da distribuição. Artigo 75. A distribuição far-se-á publicamente por meio de sorteio eletrônico e atenderá ao critério da alternatividade e a numeração sequencial. Parágrafo 1. A alternatividade observará as classes processuais. Parágrafo 2. Haverá sorteio manual em caso de inoperância do sistema eletrônico. Parágrafo 3. Após a distribuição, os autos serão imediatamente conclusos ao relator. Parágrafo 4. Não haverá exclusão prévia de desembargador do sorteio de distribuição por qualquer motivo, inclusive impedimento ou suspeição. Artigo 76. No termo de autuação, será certificado o impedimento para que o relator do processo possa analisá-lo e determinar o cumprimento do artigo 68, parágrafo 3, inciso 6. Parágrafo único. A suspensão não constará do termo de autuação e sua anotação nos autos somente será realizada após determinação de redistribuição feita pelo relator. Artigo 77. A falta de preparo não impedirá a distribuição. Parágrafo único. O fato será certificado nos autos e o relator decidirá sobre a matéria. Artigo 78. O registro da distribuição e da movimentação de processos entre os órgãos judiciais, incluindo-se os gabinetes dos desembargadores, os gabinetes dos juízes de direitos substitutos de segundo grau e as secretarias das turmas, das câmaras e do Conselho Especial, será feito mediante lançamento no sistema informatizado, executado pelos respectivos serviços dos referidos órgãos. Artigo 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. Parágrafo 1. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data de sua realização. Parágrafo 2. Não serão distribuídos processos a desembargador no período de 90 dias que antecede a aposentadoria compulsória ou voluntária, desde que comunicada ao tribunal previamente por escrito. Parágrafo 3. Caso não seja consumada a aposentadoria, haverá imediata compensação da distribuição. Parágrafo 4. Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação. Parágrafo 5. O presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. Artigo 80. Será observada a proporcionalidade na distribuição dos feitos entre desembargadores e órgãos julgadores, respeitadas as respectivas classes. Parágrafo 1. O sistema informatizado não manterá diferença superior a 3 processos por classes entre os integrantes do mesmo órgão. Parágrafo 2. Haverá compensação na distribuição por prevenção. Parágrafo 3. Ao membro do Conselho Especial e ao convocado, bem como ao membro da Câmara de Uniformização, far-se-á compensação dos processos nas turmas. Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Parágrafo 1. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente, interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Parágrafo 2. A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição,
caso entenda não se tratar de prevenção. Parágrafo 3. O primeiro vice-presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. Parágrafo 4. A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguída por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Artigo 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator, inciso 1, afasta-se definitivamente do tribunal, inciso 2, afastar-se, vou ler novamente 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator, inciso 1, afastar-se definitivamente do tribunal. Inciso 2. Afastar-se a qualquer título por prazo superior a 30 dias. Inciso 3. Eleger-se para cargo de direção do tribunal. Parágrafo 1. Para as hipóteses previstas nos incisos 2 e 3, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medida ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com o réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do primeiro vice-presidente, reclamem igual providência. Parágrafo 2. Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Artigo 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Artigo 84. Ao reassumir suas funções, o desembargador que se encontrava afastado poderá receber igual número de efeitos dos magistrados a quem foram redistribuídos seus processos, cuja apreciação de medidas ou julgamento requereram urgência, respeitadas as respectivas classes, dentro dos 10 dias posteriores à sua reassunção. Após isso, a compensação processar-se-á automaticamente. Parágrafo único. A compensação será feita mediante acréscimo diário na distribuição ou redistribuição de 5 processos, no máximo, até a integralização. Artigo 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Artigo 86. O primeiro vice-presidente regulamentará a distribuição e redistribuição de processos de competência do tribunal e decidirá os casos omissos. Capítulo 4. Do relator. Artigo 87. São atribuições do relator nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste regimento. Inciso 1. Ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova. Inciso 2. Apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal nos casos previstos em lei. Inciso 3. Não conhecer, negar ou dar provimento a recurso nos termos do artigo 932, inciso 3, 4 e 5 do Código de Processo Civil. Inciso 4. Decidir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente no tribunal. Inciso 5. Determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a Secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho. Inciso 6. Determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo,
podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente. Inciso 7. Submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo. Inciso 8. Homologar desistências e autocomposições das partes. Inciso 9. Admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do tribunal ou de tribunal superior. Inciso 10. Processar e julgar habilitação incidente. Inciso 11. Presidir o processo de execução de competência originária do tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Inciso 12. Solicitar ou admitir, nos casos previstos em lei, a participação de amicus curiae, eu acho que é amicus curiae que pronuncia, e definir os seus poderes. Inciso 13. Julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Inciso 14. Analisar a regularidade de depósitos judiciais, observando a guia de depósito aprovada pelo tribunal. Inciso 15. Lançar relatórios nos autos quando exigido em lei ou neste regimento e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa. Inciso 16. Decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do tribunal. Inciso 17. Redigir emendas e acórdãos. Inciso 18. Mandar, expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recurso sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Parágrafo 1. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Parágrafo 2. Antes de dar provimento ao recurso por decisão unipessoal, o relator deverá facultar a apresentação de contrarrazões. Artigo 88. Se o relator de ofício ou mediante provocação constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo anterior, as partes poderão se manifestar na própria sessão de julgamento, caso estejam presentes e se sintam habilitadas a fazê-lo. Parágrafo 3. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste regulamento ou neste regimento, inciso 1. Ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova. Inciso 2. Apreciar o pedido de liminar. Inciso 3. Admitir ou rejeitar a ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do tribunal ou de tribunal superior. Inciso 4. Decidir sobre a admissão de embargos infringentes
opostos a acórdãos que tenha lavrado. Inciso 5. Determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a Secretaria providenciará a intimação, independentemente de despacho. Inciso 6. Determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente. Inciso 8. Submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo. Inciso 8. Determinar a soltura do réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo. Inciso 9. Assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo tribunal. Inciso 10. Presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de primeiro grau, salvo nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 11. Lançar relatório nos autos quando exigido em lei ou neste regimento e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa. Inciso 12. Julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Inciso 13. Homologar desistências e transações. Inciso 14. Decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do tribunal. Inciso 15. Mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Inciso 16. Redigir emendas e acórdãos.